Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse importantíssimo debate que eu o considero gravíssimo, não seria uma hipérbole aqui nomenclaturar o que eu vou transmitir para vocês de informação e reflexão como gravíssimo, porque é justamente em face da relevância que tem o Pedro para o time do Flamengo. E se você for parar para pensar, não simploriamente, mas se você parar para pensar com calma e analisar todas as variáveis, inclusive estatísticas, você vai realmente entender como o Pedro é muito importante para esse time do Flamengo. Principalmente quando você sabe que o Flamengo tem os dois melhores centroavantes do Brasil, o Gabigol e o Pedro. Então, antes de você pensar em aspectos, eu diria, mais triviais, é muito importante que você pense no todo, holisticamente, que é exatamente o debate que eu vou ter com você agora. E principalmente, meus amigos, um debate que nós já tivemos durante toda essa madrugada, quando realmente eu externei a minha preocupação sobre a percepção que o Pedro teria com relação à tomada de decisão do Flamengo em punir o Pedro e demitir o ex-preparador físico do Flamengo, sendo que quando o Pedro apresentou então a sua insatisfação, ele não apenas se circunscreveu ao preparador físico a um fato isolado que poderia ter esse desfecho, ou seja, o Pedro foi indisciplinado e o covarde ex-preparador físico do Flamengo tomou a decisão equivocada de agredi-lo. É muito fácil analisar por esse aspecto, mas não foi só isso que aconteceu. Ele externou realmente um inconformismo muito grande da parte dele em participar de um trabalho com essa comissão técnica. E hoje ele faltou o treino pela manhã. Ele não esteve lá, aconteceu justamente o que eu temia. E o que eu mais temo também é que a janela de transferências ela vai se findar agora. Se eu não me engano, na quarta-feira, no dia 2 de agosto. Isso mesmo, no dia 2 de agosto ou no dia 3 de agosto. E agora, na quinta-feira, o Flamengo tem um compromisso importante contra o Olímpia e no domingo o Pedro seria titular contra o Cuiabá. E eu quero te falar uma coisa, no domingo, por exemplo, o Gabigol não vai jogar. Quem é que entra ali no lugar do Pedro como centroavante? E as estatísticas do Pedro? E a importância que o Pedro teve no ano passado e nesse ano também. O Flamengo precisa do Pedro ou não precisa do Pedro? É por isso que eu digo para você, contrata um treinador que é um destrambelhado, que é um desequilibrado também, que é um treinador que já incorreu em grosseiros erros em outras equipes, um treinador que conseguiu ser execrado por todo um país, ou seja, o seu país, a Argentina, quando treinou a Argentina em 2018, um treinador que conseguiu brigar com todo o elenco, um treinador que, na verdade, foi ameaçado de demissão durante uma Copa do Mundo. Isso é algo, eu diria, talvez não inusitado, mas na seleção argentina, numa seleção de grande expressão, sim. Um treinador que não termina trabalho nenhum, um treinador que pouco se importa com o clube o qual ele esteja trabalhando e que ontem aceitou ficar no Flamengo simplesmente porque ele entende que brevemente ele pode conquistar algo que ele não conquista há mais de 10 anos, que são títulos, porque ele não é um treinador vitorioso. É um treinador que alcançou uma notoriedade, sei eu lá como, mas de fato ele não é um treinador vitorioso. Você pode até achá-lo bom ou pode achá-lo ruim. Eu particularmente não gosto desse treinador, mas você aí precisa entender a relevância do Pedro. Como eu falei, não dá para analisar como o Flamengo analisou. Vamos analisar pelos fatos. O Pedro não quis aquecer, logo ele vai ser punido, multado. E o preparador físico, covarde, o agrediu, logo ele vai ser demitido. E aí você acha que vai ficar tudo bem quando o Pedro manifestou o seu inconformismo de trabalhar com a comissão técnica como um todo? É óbvio que o pai disso tudo aí tem o Sampaoli, é óbvio que o Pedro, de fato, então, tem ali reticências para trabalhar com esse treinador. E no meu entendimento,
Tudo isso foi conduzido da pior forma possível pela diretoria do Flamengo, que inclusive ontem anunciou uma punição, que é aquilo que se diz por aí. E eu, você sabe, nessa live, eu fui radicalmente contra essa punição, porque eu disse o seguinte: é preciso buscar o Pedro e trazê-lo de novo para dentro do grupo. É preciso que o Sampaoli se manifeste como um líder, que todos nós esperamos que ele seja, mas no meu entendimento não tem essas características, mas que ele forje ali uma situação de liderança para chegar e buscar o Pedro e trazer o Pedro de novo. Eu ainda falei para vocês, isso aí requer uma reunião do Sampaoli com o Pedro, porque o problema não vai ser sanado se apenas o preparador físico for demitido. É preciso ouvi-lo, é preciso entender o que está acontecendo, é preciso saber o que o motiva a ter tomado a decisão de não ter ido aquecer, que era algo que ele sabe que é a sua obrigação. É preciso entender os sinais que o Pedro também transmitiu naquele jogo de quarta-feira contra o Grêmio, quando ele entrou ali e quis resolver a partida. Quando ele, de fato, podia ter passado bolas para os seus companheiros e ele queria resolver, acho que numa tentativa de mostrar sucesso, de mostrar sua relevância para essa comissão técnica. O Pedro tem essa característica e eu vou te falar uma coisa: qualquer clube aqui no Brasil ou no mundo gostaria de contar com o Pedro, e essa porcaria vai acontecer justamente agora, perto do final da janela, que, como eu falei para vocês, é algo oportunístico para nós, sim, para que nós possamos trazer jogadores que componham o elenco com mais qualidade, eu não tenho nenhuma dúvida, mas é um risco também iminente de saída de jogadores importantes, como foi o caso já do Matheus França e como pode ser o caso do Pedro. Isso sem falar também, meus amigos, que o Pedro também poderia, de acordo a alguns juristas, a recorrer às leis da CLT. Porque essa causa do Pedro, tudo isso, toda essa motivação, ela realmente pode ferir de morte alguns aspectos importantes, constantes na CLT, nas leis que regem o trabalho aqui do Brasil. E se isso por acaso acontecer, se realmente houver algum problema e o Pedro não quiser trabalhar com o Sampaoli, pois essa é a oportunidade que ele vai ter agora de deixar o Flamengo, inclusive fazendo numa situação de muita dificuldade para nós, porque aí nós perderíamos todo o valor respectivo ao Pedro, porque ele poderia realmente encerrar o seu contrato nesse momento. É muito importante que você tome parte desse debate, é muito importante que você entenda que tem muita gente aí falando que o Pedro foi indisciplinado, que tinha que perder, ou que tinha que punir o Pedro também. Tem muita gente analisando pelo mais simplório, sem deixar de entender o seguinte: quando o Gabigol não estiver bem dentro do campo, vai botar quem? Me diga, vai pegar um centroavante ali da base, vai apresentar ali, vai fazer adaptações? Tudo isso para quê? Perder o Pedro para continuar com o treinador destrambelhado que no final do ano vai largar o Flamengo de qualquer maneira? Tudo isso por um treinador cigano, isso mesmo, que cada hora está num lugar e não conclui trabalho nenhum, além de não ganhar por time nenhum. Acha que realmente está correto? Você acha mesmo que um ativo da grandeza do Pedro tenha que ser tratado dessa maneira? Você acha mesmo que isso não requer uma atenção especial? Você acha que o Marcos Braz tem essa condição de conversar com o Pedro, agindo do jeito que agiu? Agora, eu não sei realmente o que aconteceu com o Pedro. Talvez ele não esteja bem ainda psicologicamente, talvez tenha avisado, inclusive, a comissão técnica que pretende descansar mais um dia, porque realmente deve ter sido, claro, um fato que o impactou bastante. Sinceramente, eu não sei se ele tem condições psicológicas para sair de casa, afinal de contas ele foi agredido, ele passou uma madrugada inteira numa delegacia, e como eu falei para vocês, isso não se resolve dessa maneira. Então, nós vamos acompanhando e ao mesmo tempo refletindo, porque eu não quero aqui transmitir uma informação que você já saiba. Eu quero apenas que você pense se realmente vale a pena perder o Pedro, que é um ativo de muita grandeza do Clube de Regatas do Flamengo, por um treinador cigano,
Um treinador, meus amigos, que não fica em lugar nenhum. Um treinador que não tem nenhuma identificação conosco. Tentem entender o que é que vocês fariam na empresa de vocês. Tentem entender. Eu dei um exemplo essa madrugada. Com relação à tua família. O teu filho, por exemplo, tem notas muito boas e aí ele para de estudar de uma hora para outra, ele começa a receber notas ruins, você vai lá, corta apenas a mesada dele, não vai investigar por que é que ele atravessa essa má fase. O garoto pode estar envolvido com drogas, o garoto pode ter algum problema emocional, o garoto pode estar sendo vítima de alguma coisa, ou seja, é preciso entender que a punição ela é algo que não corrige o problema. Era preciso chamar o Pedro e conversar para que nós o mantenhamos lá, e a janela vai fechar agora. Se inscreva aí no canal, deixa teu like. Não esqueça que durante o dia nós vamos falando sobre esse tema, caso haja alguma atualização, e a live raiz hoje 10h30. Mas apresente aí o teu comentário porque é muito importante. Saudações rubro-negras.